Fala, galera. Fala, galera ligados. Fala, galera ligados no canal Resenha de Aço, Super Bahia e Bahia na Europa. Jair Oliveira para mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer a análise da rodada 3, que finalizou ontem, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu já vou começar, antes de entrar na tabela, na classificação geral do Campeonato Brasileiro, falar do jogo do Bahia ontem. O Bahia empatou em casa contra o Mirassol, um resultado que a maioria da torcida, acho que grande parte da torcida, não esperava. Esperava-se um triunfo, né? O Bahia que segue ainda sem vencer pelo Brasileiro. E ontem, o Rogério Ceni, ele parece que ele estava ouvindo nas redes sociais durante a semana, principalmente depois do jogo contra o Nacional, onde houve muitas críticas à escalação e à atuação de alguns jogadores, principalmente o Lúcio. E aí o Rogério veio com força máxima, foi com força máxima para o jogo de ontem, e colocou o Willian José no lugar do Lúcio, que estava sendo bastante criticado, críticas pesadas ao Lúcio, e o Rogério resolveu atender a torcida e colocar o Willian José. E assim, o Bahia jogou contra o... Se a gente for analisar plantel, nome de jogadores, por nome, o Mirassol é o pior time do campeonato. Nome por nome, se a gente pegar, é o pior time do campeonato. E eu acho que isso também, essa sensação de estar pegando o pior, entre aspas, time do campeonato, fez com que o Bahia entrasse de uma forma sonolenta no jogo. O Bahia não entrou no jogo, o Bahia foi sonolento, o Bahia achou que venceria de qualquer forma, a hora que quisesse vencer, venceria. E o Mirassol se aproveitou disso, dessa sonolência, para dominar o jogo. O Mirassol foi muito bem no jogo nos primeiros 20 minutos, 15, 20 minutos. E os jogadores têm que entender que não é o Campeonato Baiano acabou. O Campeonato Baiano acabou. Copa do Nordeste, só Deus sabe quando vai voltar. Porque nesses jogos de Campeonato Baiano e de Copa do Nordeste, onde o nível de enfrentamento é muito baixo, onde as qualidades da equipe adversária são muito baixas, onde o Bahia, mesmo sem jogar bem, onde o Bahia, mesmo entrando sonolento, mesmo entrando displicente, vencia os jogos. Porque os times adversários, quando achavam alguma oportunidade, não faziam o gol, não matavam o jogo, porque a qualidade técnica deles era baixa. Ontem, a gente pegou um time de Série A, que mesmo sendo a pior equipe na teoria, são equipes ainda muito qualificadas que não desperdiçam chances claras de gol. E foi isso que aconteceu. O Mirassol fez logo o gol aos 16 minutos. E detalhe desse gol é que é um gol que eu não via há muito tempo o Bahia tomar. Que foi um gol de jogada trabalhada. O Mirassol envolveu o Bahia num passe ali no meio campo, passes rápidos, curtos, envolveu o Bahia, achou uma jogada na linha de fundo e foi um cruzamento consciente, foi quase um passe ali para o Gabriel, que o lateral do Mirassol deu. Então foi um gol de jogada trabalhada, coisa que o Bahia não sofria há muito tempo. Os gols que o Bahia vem tomando eram gols de jogada aleatória. É só lembrar o gol do Inter,
né, um rebote, a bola vira de um lado para o outro, o cara chuta de primeira, o goleiro dá rebote, o Ené Valencia faz o gol do Corinthians, o cruzamento na área, que a bola vai e o Canu não consegue chegar, o gol do vice, né, que é um balão na área, que a bola passa por todo mundo e acaba entrando no gol. Então, são gols meio que aleatórios. O Bahia tomou um gol ontem de jogada trabalhada e foi envolvido. Depois do gol, o Bahia acordou, muitos erros de passe também de ambos os lados. O Bahia achou a chance com o Ademir, e aí não pode perder. Então, esses tipos de gols, esses tipos de lance, que faz com que o torcedor fique receoso de pensar grande, porque nós temos atacantes que, infelizmente, na cara do gol, eles erram demais. Aquela cavadinha, pelo amor de Deus, ele podia fazer tudo, mesmo que ele fez, aquela cavada para a linha de fundo. Poderia colocar no contrapé do goleiro, na saída do goleiro. Né? O gol, a cavadinha, pelo amor de Deus, não dá para perder um gol daquele. Ademir não é a primeira vez que ele perde gols absurdos. Então, é um jogador ainda importante, que cria muito, que tem a sua velocidade como sua principal característica, mas finalização, fazer gol, não é a de Ademir. Né? E aí o Bahia, né, chega ao gol na jogada de dois jogadores que vêm funcionando no Bahia, independente das partidas, que é o Juba, cruza, e o Pulga faz o gol. São os dois jogadores aí são os únicos, um dos poucos, na verdade, que são isentos de críticas, que vêm fazendo valer a sua fase. Né? São dois jogadores, como eu falei, dois jogadores que vieram de uma Série B, né? Quando o Luciano Juba veio para o Bahia, estava no Sport na segunda divisão, e o Pulga veio pelo que fez no Ceará na segunda divisão. Então, dois jogadores que não tinham grandes expectativas sobre eles, que hoje são os melhores do Bahia. São os caras do Bahia, são os craques do Bahia. Juba e Pulga. Né? E que eles continuem. Daqui a pouco eu vou passar para análise nome a nome, né? Vou colocar a nota dos jogadores aqui. Dois jogadores do Bahia. Então, o Bahia faz o gol antes do intervalo. Parecia que o Bahia viraria o jogo, venceria com naturalidade, corrigiria os erros, né? Corrigiria a postura insolente, a postura indiferente ao jogo. No segundo tempo, conseguiu fazer o gol logo no início, ali nos 2 minutos do segundo tempo, só que o gol estava impedido, não sei, esse impedimento onde o juiz que, né, que faz a marcação ali, não é um impedimento quase que manual, não é o semi-automático que a gente cobrou tanto, que a gente vê em outros campeonatos, é um impedimento ainda meio que manual. E aí, nesse impedimento, eu tenho totais dúvidas ainda se o David Duarte estava à frente ou estava na mesma linha, mas o Bahia, depois desse lance, poucas chances, o Bahia não conseguiu chegar ao seu segundo gol e sair triunfante da partida. A realidade é essa. Vou botar aqui a nota dos jogadores pela SofaScore, vou colocar na tela, né, para a gente analisar as partidas individuais dos jogadores. Né? Aqui, o Ronaldo 7.1, Gilberto 7.2, Canu, que saiu machucado, né, lesionado, 6.7, Mingo 6.5, Juba 7.4, deu uma assistência, Everton Ribeiro 7.2, Caio Alexandre 6.8, Jean Lucas 7.1, Ademir 6.3, o pior em campo, segundo a SofaScore.
do Bahia, e não é para menos, né? Teve a chance ali, que seria pouco tempo depois que levou o gol, o Bahia poderia empatar ali, a história do jogo poderia ter sido outra, a partir daquele lance, daquele gol que ele perdeu. E o William José 6.6, o William José mostrando aí, o Rogério mostrou na prática por que Lúcio é tão importante, né? O Rogério Ceni escalando o William José mostrou por que o Lúcio é tão importante para o esquema do time. Lúcio é um cara que não está vivendo boa fase, mas taticamente é um cara que incomoda os zagueiros, é um cara importantíssimo para o domínio, para o controle de jogo que o Bahia tem, porque é um cara que vai em cima dos zagueiros, pressiona os zagueiros, força os zagueiros a devolver a bola para o Bahia, né? E ontem não teve o Lúcio, não teve aquela pressão absurda na saída de bola do Mirassol, né? O Mirassol, por vezes, teve o controle e o domínio da partida do meio campo, porque não tinha o Lúcio. E aí o Rogério Ceni mostrou na prática por que o Lúcio ele é tão importante para o esquema de Rogério Ceni. E aí o Pulga, melhor em campo, 8.7, mais uma vez, Pulga. Melhor em campo pela SofaScore, melhor em campo pela transmissão, né? De maneira oficial. E assim, gente, a gente pode estar vendo aí os últimos meses de Pulga no Bahia. Pulga que acabou de chegar, chegou esse ano, no início desse ano. A gente sabe que a janela para a Europa, ela abre lá em junho, e eu não sei, geralmente é nessa janela de mediano que as equipes europeias elas são mais agressivas no mercado, porque é início de temporada, eles vão montar o time para a próxima temporada, que já começa em agosto. Então, eu não sei se o Pulga vai ficar até o final do ano no Bahia, pelo ritmo de jogo que ele vem demonstrando no Bahia, pelo nível de jogo que ele vem demonstrando no Bahia. Vai ser muito difícil segurar esse cara. Vai ser muito difícil segurar o Pulga até o final do ano. É um jogador que vem se destacando em todos os campeonatos que o Bahia está disputando, se destacou no Baiano, foi o craque do Baiano, está se destacando na Copa do Nordeste, está se destacando no Brasileirão e está se destacando na Libertadores, que é a competição mais importante da América. E ele está sendo um de destaques desse início aí de Libertadores. Então, gente, dificilmente vamos torcer que o Bahia consiga segurar, porque com certeza, chegando a proposta agressiva, hoje para mim o Pulga vale mais de 100 milhões de reais, né? Vale mais de 100 milhões de reais, brincando, e com certeza uma proposta desse nível não vai ser difícil de chegar. Pela bola que o Pulga está jogando, não vai ser difícil. Então é isso. Passando aqui pela análise do jogo, eu vou já colocar também aqui para a gente analisar a tabela do campeonato, que, assim, gente, vamos lá, vou colocar aqui na tela para a gente analisar a posição do Bahia no Campeonato Brasileiro. Bahia hoje, ele é o 13º colocado, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver a tabela, filho. Aí. Tabela do Campeonato Brasileiro. Flamengo em primeiro. Vou fazer análise do Bahia primeiro, né? Bahia é o 14º colocado. 3 pontos. Ainda não venceu. O Bahia, em termos de campeonato, é um time morno. É um time morno, que não tá frio e também não tá quente. É um time que não empolga, mas também não é uma completa decepção. É um time ainda que precisa de um triunfo para embalar. A sensação que eu tenho é essa: o Bahia precisa de um triunfo para ganhar confiança, para começar a embalar no campeonato. Fora que a gente tem um fator que a gente não vivenciou há muito tempo. Há muito tempo, que é o quê?
você dividir atenções com Libertadores e Brasileiro, que são duas competições que você não pode negligenciar. Você não pode abrir mão da Libertadores e priorizar o Brasileiro, a não ser que você seja um Flamengo. O Flamengo está fazendo isso e está pagando o preço. O Flamengo está priorizando o Brasileiro e na Libertadores ganhou fora do Tátira, mas perdeu em casa por Central Córdoba, que foi um resultado que ninguém não aceitou, né? Então o Bahia precisa ter, o Bahia está buscando esse equilíbrio de ser competitivo no Brasileiro e ser competitivo na Libertadores, e o Bahia está tendo essa dificuldade aí para engrenar no Campeonato Brasileiro, enquanto que na Libertadores a gente está bem, estamos bem na Libertadores. Vencemos, conquistamos 4 pontos nos 2 primeiros jogos, e agora temos 2 jogos em casa para praticamente definir sua classificação. Então, é isso que eu tenho para falar do Bahia. Vamos passar pela tabela agora inteira. Como eu falei, o Flamengo está priorizando o Libertadores, ou está priorizando o Brasileiro, foi com força máxima contra o Grêmio, venceu fora de casa, venceu bem fora de casa o Grêmio, praticamente pouco sofreu no jogo, fora de casa contra o Grêmio, é algo que não é qualquer equipe que faz. Palmeiras venceu o Clássico, venceu bem um Clássico, o Corinthians, a revanche da final do Paulistão, 7 pontos, e algo que tudo indica, essa deverá ser a briga aí no Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Algo que tudo indica, não vejo hoje. Como eu falei, se só o Internacional quiser focar no Brasileiro, eu acho que o Internacional tem time para chegar também. Mas hoje é Flamengo e Palmeiras. Vai se desenhando Flamengo e Palmeiras até o final. Por enquanto, né? São 3 rodadas ainda, não dá para cravar nada, mas Palmeiras e Flamengo aí tem os 2 melhores elencos e praticam grandes futebols aqui no território brasileiro. Juventude vai fazendo sua gordurinha, muito importante. Juventude aí já tem 6 pontos, né? Um time que, em tese, vai brigar para não cair. E é importante quando você tem um time não tão bom em termos de competitividade no brasileiro, você tem que fazer sua gordura no início, quando as equipes estão focadas em outras competições. Vasco tem 6, Fluminense 6, Fluminense que esse ano, vamos ver, né? Deve brigar na parte de cima da tabela esse ano, encaixando o time. Não tem um time ruim, né? Longe disso. Ano passado brigou para não cair, esse ano aí vai tentar buscar essa Libertadores aí. Tem 6 pontos, é o 5º, o Internacional o 6º. Já falei, uma grande equipe também que vai brigar na parte de cima da tabela. Fortaleza é o 7º, 5 pontos aí. Fortaleza de pontinho em pontinho vai ficando ali. Não vem fazendo um grande ano, muitas críticas ao Fortaleza, mas no brasileiro tá por ali. Tá no patamar que a gente já acostumou a ver o Fortaleza, sempre brigando ali na parte de cima da tabela. Ceará fazendo gordurinha, 4 pontos. Corinthians tem 4, Botafogo tem 4, Bragantino 4, Cruzeiro, nosso próximo adversário, também tem 4, 12º. E falar do Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário, tá em crise. Gabigol foi barrado, Dudu foi barrado no jogo contra o São Paulo. São Paulo também que não veio uma boa fase, mas teve a chance de vencer o Cruzeiro. É um jogo, quinta-feira, é um jogo totalmente aberto. O Bahia tem totais condições de chegar lá no Mineirão e vencer o Cruzeiro. Não é nenhum absurdo. Desde que entre focado, como entrou nos jogos da Libertadores. Se entrar focado, se entrar com gana, se não for displicente no jogo, tem tudo para vencer o Cruzeiro lá. O Cruzeiro está muita crise, muita pressão para cima do técnico, para cima do dono do Cruzeiro, que falou que errou em algumas contratações que ele fez, né? E curiosamente, depois dessas declarações, Gabigol e Dudu no banco, não é aleatório. Não é aleatório. O clima nos bastidores do Cruzeiro não está nada bom e o Bahia tem que se aproveitar. Tem que se aproveitar. O Cruzeiro não é essas Coca-Cola. A situação do Bahia no campeonato não é ainda de desespero. Analisando friamente aqui a tabela, o Bahia tem 3,
O Bahia está a 2 pontos do sexto, que é o Internacional. Se o Bahia vence, o Bahia vai a 6. O Bahia pode dar um salto gigantesco na tabela. Né? Dependendo dos outros resultados, o Bahia pode dar um salto gigantesco, parar na primeira página aí, na primeira parte da tabela, que é a zona onde o Bahia tem que ocupar, que é a primeira parte ali brigando por Libertadores e pré-Libertadores. São Paulo, 15º, Mirassol, 16º, e aí eu acho que as decepções da rodada foram o Atlético, o Bahia, né? Que eram os grandes favoritos, não conseguiram exercer o favoritismo. O Atlético Mineiro estava perdendo por vice, empatou, está em 17º. Santos só tem um pontinho, que foi contra quem? Contra o Bahia, só tem um ponto. Vitória Esporte. Santos, tem que abrir o olho, o Santos. O Santos não tem time para brigar para não cair. Eu não vejo o Santos com time para passar perrengue no brasileiro. E o Santos não pode depender de Neymar, pô. O Santos não pode jogar em torno do Neymar. Porque o Neymar, como eu falei, o Neymar, ele não vai entregar em 38 rodadas, ele já nem jogou. Já jogou agora, ficou 2 rodadas de fora. O Santos não vai entregar, o Neymar não vai entregar 38 rodadas de forma intensa e brilhante. Ele vai entregar em uma rodada e outra, ele pode entregar grandes performances, mas eu não espero muita coisa do Neymar, porque fisicamente ele não é mais o mesmo. Fisicamente ele não é mais o mesmo. Tecnicamente ele pode ser o Neymar de 2010, de 2011, de 2020, mas fisicamente ele não é esse jogador mais. O vice, 1 ponto, jogou bem contra o Atlético Mineiro, né? Reacende as esperanças que o vice pode vencer na próxima rodada, jogou bem. Mateuzinho tá voltando aí aos poucos. O sistema defensivo ainda do Vitória preocupa ainda eles, mas pelo menos jogou bem. É o que fica aí para desse jogo contra o Atlético. Poderia vencer, mas não conseguiram segurar o resultado. O Sport também preocupa demais. O Sport preocupa. Foi roubado. Mais uma rodada onde o Sport é garfado. Mais uma rodada onde o Sport é garfado. Vai ficar complicado pro Sport aí. Vai ter que jogar contra o adversário e contra a arbitragem. Mas é bem isso, viu, galera? Tem isso, essa análise da rodada. O principal vencedor, o maior vencedor e o maior perdedor, né? Que eu sempre trago aqui. O maior vencedor é o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Venceu fora de casa o Grêmio, assumiu a liderança, tá jogando muito, né? E vai forte aí rumo ao título. É um forte candidato ao título pelo futebol que vem apresentando. O Flamengo, o principal vencedor da rodada, o principal perdedor. Eu vou fazer uma menção honrosa. O Bahia não perdeu, né? Mas o Bahia dispensou uma chance excelente de figurar na primeira parte da tabela. Se o Bahia vence, o Bahia iria a 5 pontos, ia ficar aqui entre o Fortaleza e o Internacional. Mas o Bahia não perdeu. Quem perdeu e perdeu feio e abre o alerta é o Corinthians também perdeu, clássico, mas tá ali na briga ainda, mas o Sport é o principal derrotado. O que mais lamenta, o que mais tá chorando, porque foi para a lanterna. Né? Se o maior vencedor com um triunfo foi a liderança, que é o Flamengo, o Sport com a derrota é o lanterna e tá preocupando demais o seu torcedor. Para as próximas rodadas, o torcedor do Sport está bem preocupado e fazendo já contas aí de sobreviver nessa Série A. E aí, se você aí gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, dê seu like, que fortalece muito o canal. Se inscreva nos 3 canais, Super Bahia, Resenha de Aço, Bahia na Europa. E compartilhe com seus amigos esse vídeo para que outros tricolores, outras pessoas consigam ver
e debater esse conteúdo. Valeu? Tamo junto, galera, e bora